Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que a nossa vida está aos pés de Jesus Cristo, está aos pés da cruz. Nos colocamos diante de Deus, rendemos a nossa vida diante dele e declaramos que será uma semana de bons negócios, será uma semana de portas abertas, será uma semana boa e abençoada para os nossos filhos, aonde eles terão sucesso em tudo que fizerem. E oramos também para que entre salvação nessa casa, que haja avivamento dentro deste lar, que o Senhor transforme realidades, que acabe as brigas, que acabe os desentendimentos, que acabem as batalhas na mente, que acabe o medo e todo tipo de opressão espiritual. Eu quero declarar a tua bênção, Pai, sobre a vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Abençoe essa vida, Senhor. Abençoe essa família. Nós declaramos no nome de Jesus Cristo que a bênção do Senhor, que transforma, que muda e que nos conecta às pessoas certas, ao tempo certo e ao propósito certo, que essa bênção esteja sobre nós, no nome de Jesus. Deus te abençoe, que alegria poder estar aqui junto com você nesse começo de dia. Essa semana vai ser uma bênção. Você crê nisso? Escreve aqui nos comentários. Essa semana será uma bênção em nome de Jesus Cristo. E Deus me deu uma palavra. Eu creio que essa semana vai ser uma grande bênção. Mas eu sei que também você precisa tomar decisões e você precisa ouvir a Deus. Então eu quero falar hoje sobre 3 formas que Deus fala conosco. Olha só, eu vou fazer um intensivo hoje. Eu vou falar com vocês agora sobre isso. E depois na live das 9 da manhã, eu vou falar de mais 2 formas que Deus usa para falar conosco. Então agora na oração da manhã, vou falar de 3. Depois às 9 eu vou falar de 2. E depois na oração da noite eu vou falar de mais 3. Amém? Eu vou falar de mais 3. Aí você pergunta, mas por que aprender tanto a ouvir a voz de Deus? Você não entendeu ainda que a sua vida, ela precisa estar alinhada com um propósito. E se você não ouvir a Deus, você não consegue viver o propósito que Deus tem na sua vida. Você pode tentar, você não consegue. É impossível. E até mesmo nós que buscamos, conhecer, eu sou um profundo aprendiz da voz de Deus, estou sempre buscando entender melhor como Deus fala. Deus fala primeiramente por meio da sua palavra, e todas as outras vozes, todas as outras formas que Deus fala tem que estarem debaixo da autoridade das Escrituras, debaixo da autoridade da palavra de Deus. Eu acredito que Deus vai fazer coisas muito grandes na nossa vida, mas se não ouvirmos a Deus, é impossível nós vivemos essas grandiosidades que o Senhor tem reservado para a nossa vida. Amém? E eu quero começar com um texto hoje aqui, que é Isaías capítulo 63, verso 1, que diz: Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestiduras tintas de escarlate? Este que é glorioso no seu traje, que marcha na plenitude da sua força. Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Deus fala em justiça, sempre. Deus nunca vai falar algo injusto. Deus nunca vai falar, da sua boca não sai injustiça. Podemos sempre depender de Deus, sabendo que é o certo. Deus não fala nada que possa ser injusto ou que vá contra a sua palavra. Não. Deus, tudo que Ele falar com você é honesto, é bom, não é para prejudicar o próximo.
Tudo que Deus falar com você vai ser extremamente justo, perfeito, correto. Inclusive, na minha live das 9 horas da manhã de hoje, eu vou contar uma experiência que eu tive, de algo que eu ouvi de Deus, e quando eu ouvi isso, em uma semana sucedeu uma série de eventos na minha vida. Então eu acredito muito, e quando ouvimos a Deus, muita coisa é liberada, muita coisa, começa a se movimentar na nossa vida. Bem, Deus fala primeiramente por meio da sua palavra. A Bíblia diz que toda Escritura é inspirada por Deus. Você tem o costume de ler a Bíblia? Deveria ter, porque essa é a forma de você começar a se familiarizar com a forma como Deus fala. Quando você lê a Bíblia, você está, entendendo a linguagem de Deus, de como que Deus comunica. Deus tem uma linguagem só. Ele tem uma linguagem só. Ele tem uma maneira de falar. E Ele é justo, a Bíblia diz. Não tem como uma pessoa querer ouvir a Deus e não ler a Bíblia. Porque a Bíblia é a maior revelação que Deus deu para nós. Eu não estou dizendo que sonhos não são revelações de Deus, visões não são revelações de Deus, uma profecia não é uma revelação de Deus. Isso são revelações, mas todas elas estão submissas à palavra de Deus. Ou seja, qualquer revelação que passe por cima da palavra, qualquer sonho que passe por cima da palavra é automaticamente rejeitado. A Bíblia diz que até se um anjo do céu, olha só, se um anjo do céu lhe aparecer e distorcer algo da palavra de Deus ou ir contra a palavra de Deus, a Bíblia diz que isso não vem de Deus, esse anjo não vem de Deus. Então, a autoridade das Escrituras está acima de tudo. E se você quer aprender a ouvir a Deus, você vai ter que ler a sua Bíblia. Eu sei que você gosta de livros cristãos. Eu sou um autor de livros cristãos, certo? Eu tenho muitos livros, eu tenho mais de 18 livros escritos já e já estou com outro no forno aí, que logo eu vou lançar ele. Mas você tem que entender isso, que nenhum livro substitui a palavra de Deus. Nenhum livro, nem o meu, nem o de qualquer outro substitui a palavra de Deus. A palavra de Deus tem sempre razão. A palavra de Deus é sempre atual. A palavra de Deus vai edificar você. A Bíblia diz em Romanos 10:17, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, tem que amar a palavra. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo a Bíblia. Eu estou lendo novamente a Bíblia. Eu comecei a ler toda ela novamente. E eu creio no poder da palavra de Deus. Eu sei o tanto que a palavra de Deus opera na vida de uma pessoa, o tanto que ela transforma, o tanto que você adquire fé lendo ela. Eu tive experiências com Deus lendo a Bíblia. Eu tive experiências com Deus. E um detalhe, teve uma época da minha vida, eu comecei a ler muito livro. Comecei a ler muito livro e os livros que eu estava lendo eram livros cristãos, tinham os versículos bíblicos e coisa e tal. E começou a me dar um desânimo, Começou a me dar um desânimo. E quando me deu aquele desânimo, eu perguntei para um pastor que era mais experiente na época. Eu disse para ele assim, eu não sei porquê, eu estou tão desanimado e eu ando lendo bastante, mas parece que eu estou sem força. Estou, sem ânimo de orar, de estudar mais. E ele perguntou para mim, você está lendo a Bíblia? E eu disse para ele, sim. Aí ele perguntou, como? Eu disse, olha, eu estou adquirindo muito livro, estou comprando muito livro. E dentro desses livros tem os versículos bíblicos. Ele disse, não é a mesma coisa. Qualquer outra publicação vem depois da Bíblia. Primeiro leia a Bíblia e depois você lê um livro, você lê 2, mas todo santo dia se alimente da palavra de Deus, porque ela é o pão de Deus que te alimenta. Eu comecei a fazer isso, desânimo desapareceu. Então, crie um hábito. Hoje tem Bíblia, física, tem Bíblia digital, você pode colocar no seu celular. Eu leio muito a Bíblia no celular, leio muito a Bíblia no celular, né? Mas tenho também a Bíblia física, ou seja, procure ter uma Bíblia.
compre uma Bíblia ou baixe uma Bíblia aí no seu celular. A segunda forma que Deus fala muito conosco é através da natureza. Aí você diz, não pode. Em Salmos 19, verso 1 e 2, a Bíblia diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Os céus proclamam a glória de Deus. Quando você olha para o céu, aquele céu estrelado ou aquele azul celeste, saiba que isso está anunciando a glória de Deus. Quando você vê os peixes, a maravilha do corpo humano e tantas outras coisas que o homem não tem explicação, saiba, isso está testemunhando da glória de Deus. Deus está falando com você. Deus está falando com você. Sabe, Deus está falando com você. E o que Deus diz para mim? Bom, quando você olha para o céu e você vê a beleza do céu, Ele está testemunhando a glória de Deus. Olha o que o teu Criador fez. Olha como Ele é grande. Você acha que o seu problema é pequeno para Ele? É grande demais? Melhor falando, é grande demais? Ou é pequeno para que Ele não possa também resolver? Seja pequeno, seja grande, seja do tamanho que for, Deus é Deus. Então, quando você olha para os céus, quando você olha para a natureza e você vê toda a beleza, você vê todas as coisas lindas que Deus faz, sabe, isso é a glória de Deus. Isso é a glória de Deus, Deus dizendo para você, eu sou grande, eu sou poderoso. Você olha para a natureza e você, sabe, vê um artista fazendo, através das flores, através dos rios, dos oceanos, você vê, Deus é grande, Deus é poderoso. Teve um cientista que disse que quanto mais o homem adquire conhecimento, sabe, mais fé esse homem vai ter. Por quê? Porque quanto mais ele conhece, mais ele começa a perceber que algo maior do que ele fez todas as coisas. É por isso que a Bíblia diz que a natureza testemunha a glória de Deus. Eles são arautos do Senhor para dizer o quão grande Deus é. Então, quando você estiver desanimado, olhe para a natureza e a natureza vai testificar a glória de Deus. E você vai, sabe, pensar que os seus problemas não são tão grandes assim, que essa enfermidade não é tão grande assim, que esse problema não é tão grande assim, porque Deus é grande, Deus é poderoso e você pode ir a Ele. Deus também usa as pessoas para falar conosco. Em Colossenses capítulo 3, verso 16, a Bíblia diz, a palavra de Cristo habite em vós ricamente em toda a sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Deus usa as pessoas para falar com a gente. Deus usa várias pessoas para trazer uma mensagem para nós. Constantemente Deus usa pessoas para falar comigo e também me usa para falar com pessoas. E eu acredito nisso. Sabe, nós somos embaixadores de Deus aqui nessa terra e Ele pode usar alguém para falar conosco, para se comunicar conosco. Deus usou uma mulher para ser um canal de bênção na minha vida. Ela profetizou na minha vida que Deus iria fazer coisas muito grandes. Eu tinha 14, 15 anos de idade. E aquela palavra mexeu comigo, aquela palavra transformou a maneira como eu via o futuro. Deus usou aquela senhora e eu quero dizer para você, Deus pode usar pessoas para mudar o seu destino, Deus pode usar pessoas, sabe, para lhe apontar um caminho. Então, nunca diga, sabe, que Deus não pode usar alguém para falar com você, isso até é um pecado. Você é a coroa da criação de Deus, o homem é a coroa da criação de Deus. E como que Deus não vai usar alguém para falar com você? E claro, toda profecia, toda revelação, toda mensagem que vem por meio de um homem deve estar submetida à revelação maior que é a palavra de Deus, certo? Então, não aceite nada que vá contra a palavra, mas aquilo, sabe, por isso que você tem que estar com os seus ouvidos espirituais bem abertos, você tem que estar antenado, porque Deus pode usar pessoas para falar com você. Deus pode usar pessoas para falar com você, por isso não trate mal ninguém. Porque Deus pode usar alguém para falar com você. Deus pode usar uma pessoa.
Por isso que a Bíblia fala para nós tratarmos todos com respeito, com honra, porque Deus já estava nos preparando para receber a sua mensagem por meio de pessoas. Ele pode usar um pastor. Hoje existe um movimento que diz que você não precisa de igreja, você não precisa de pastor, você não precisa receber nada de ninguém, todas as respostas estão em você mesmo. Não está, não. Não pense isso. As respostas que você está buscando estão em Deus, em primeiro lugar, e Ele pode sim usar pessoas para falar com você. Nós não temos todas as respostas em nós, não. Isso é uma mentira. Isso não é verdade. Então, acredite que Deus pode usar alguém para falar com você. Ele pode estar usando eu aqui para falar com você. É por isso que Deus estabelece pessoas para pregarem a sua palavra, para que essas pessoas falem como tradutores daquilo que Deus está falando. Sabe, nós precisamos começar a ouvir mais, porque Deus pode usar uma pessoa para ministrar ao nosso coração. Alguém pode dizer que você está orgulhoso? Alguém pode dizer, sabe, que você tem que fazer as coisas diferente? E isso pode ser muito Deus aí tocando na tua vida. Então escreve aqui nos comentários: Deus usa pessoas e Ele vai usar alguém para falar comigo. Escreve aí: Deus vai usar alguém para falar comigo. Amém? Você crê nisso? Eu quero liberar essa palavra profética. Deus está me usando para falar com você e vai usar outras pessoas também para falar com você, em nome de Jesus Cristo. A minha oração é para que você mantenha seu coração aberto. Mantenha seu coração aberto para ouvir a Deus. É só isso que você precisa. Abra seu coração. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus usar alguém para falar com você. Deixa Deus usar alguém até para inquietar você para algo que Deus quer falar. Amém? Deus, eu não tenho dúvida, Deus usa pessoas como anjos na nossa vida. Deus usa pessoas como anjos. Deus usa pessoas para nos tirar de um caminho errado. Deus usa pessoas para que a gente não cometa erros e atrocidades na nossa vida. Amém? Deus é Deus, eu creio nisso e eu creio que Deus está falando aqui fortemente hoje. Amém? Eu quero declarar agora os Salmos 91. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Já colocou aqui nos comentários o seu pedido de oração? Na live das 9 da manhã eu vou falar sobre mais 2 formas que Deus fala conosco. E na live das 18 horas eu vou falar de mais 3 formas que Deus fala conosco. Tá? Então, não perca nem a live das 9, nem a oração das 18, porque vai ser bênção em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, dá vitória para essa pessoa que está orando junto comigo agora. Eu oro para que haja uma intervenção sobrenatural na vida dela. Que caia por terra todo laço de Satanás, que caia por terra todo tipo de ação contrária do inimigo na vida dessa pessoa. E que venha tempos de paz, tempos de prosperidade, tempos de fartura, tempos de crescimento na vida dessa pessoa. Eu oro
para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor no corpo, toda infecção, toda alergia. Eu oro agora, Senhor, para que toda enfermidade renda-se a Jesus, todo problema no sangue, todo problema na coluna, todo problema no coração, nos órgãos internos, nos rins, no fígado, que haja cura total e completa. Jesus Cristo dá saúde, Jesus Cristo cura. Nós cremos em Jesus e colocamos a nossa fé em Jesus Cristo e declaramos saúde total e completa do alto da cabeça até a planta dos pés. E que seja quebrada agora toda amarra espiritual na tua vida, toda a influência das trevas, seja livre, seja liberto, que o poder de Deus toque a tua vida agora. Que o poder de Deus toque a tua vida e que haja movimentos divinos, sobrenaturais na tua vida, no dia de hoje e nos próximos dias, no nome de Jesus Cristo. E eu oro, Senhor, apresentando a Ti cada pedido de oração que foi colocado aqui nos comentários, e eu peço milagre de Deus, provisão de Deus, a vida do Senhor tocando na vida dessa pessoa, a vida do Senhor movimentando as coisas no nome de Jesus. Senhor, libera da Tua bênção, libera do Teu favor no nome de Jesus Cristo. Eu peço a Ti. Amém e amém. Amém, gente querida. Você crê, você recebe essa oração? Então compartilha ela com 7 pessoas e que Deus te abençoe por isso. Que o Senhor acrescente na tua vida mais e mais, no nome de Jesus. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Deus abençoe a todos. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos transformação total entrando na vida dessa pessoa. Meu Deus, em nome de Jesus, profetizamos a salvação nessa casa, que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Oramos também para que pessoas que estão amarradas em vícios, presas em coisas erradas, em pecados, em lugares errados, em relacionamentos tóxicos, sejam libertas no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Oramos para que as amarras espirituais sejam cortadas agora. No nome de Jesus Cristo damos uma ordem a toda ação maligna que prende pessoas em prisões espirituais. Seja livre agora, seja livre em nome de Jesus. Oro também para que todo tipo de atrapalho, de confusão na tua vida, de traição, caia por terra no nome de Jesus. Oramos para que o Senhor nos dê discernimento espiritual sobre tudo que está ao nosso redor. Senhor, libera do teu poder, unge a nossa cabeça com óleo fresco, derrama do teu favor, derrama da tua graça sobre as nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. E que venha tempos, Pai, tempos de abundância, tempos de crescimento, tempos de aceleração, e também tempos, ó Deus, de grande quebrantamento, onde a Tua voz venha nortear a nossa vida, venha guiar os nossos passos. Nos dá da Tua sabedoria, Senhor, nos dá do Teu favor, e que em todas as coisas o Senhor esteja na frente. Nos ajude em nossas decisões, para que não tenhamos, ó Deus, prejuízo, para que não cometamos erro, para que não saiamos do nosso propósito, para que não desagrademos ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Oramos, Pai, para que o Senhor nos apresente os seus amigos. Oramos para que o Senhor nos apresente as pessoas certas, nos conduza aos lugares certos. Eu oro também, Senhor, por este empresário e essa empresária que tem desafios e que não sabe, meu Deus, como resolver tudo aquilo que tem na sua mesa ou para essa semana. E eu coloco eles diante de Ti, para que o Senhor dê uma saída, para que o Senhor os ajude e os fortaleça. Oro também, ó Deus, contra toda pessoa que tem sido vítima da maldade, que tem sido vítima da perseguição, dentro do seu trabalho, dentro da igreja, no meio da sua vizinhança, que o Senhor possa protegê-la e livrá-la de todo o mal. Oramos também pelos filhos, ó Deus, para que o Senhor guarde os nossos filhos, para que o Senhor os proteja,
para que o Senhor derrame, Senhor, do teu favor sobre a vida deles. Eu oro também, Senhor, sobre todos aqueles que estão morando fora do Brasil. Pessoas que moram fora do Brasil e que estão conectadas nessa oração são brasileiros morando fora do Brasil. Senhor, os abençoe. Os ajude a vencer os desafios que há lá fora. Senhor, capacite-os para que eles possam, meu Deus, construir a sua vida debaixo da graça, debaixo do favor divino. Que tudo na sua vida seja guiado por Ti, doce e amado Espírito Santo. Oramos no nome de Jesus e pedimos, Pai, libera das Tuas bênçãos sobre nós. Amém e amém. Amém, gente querida. Deus é fiel, é poderoso. Que alegria poder falar com você aqui. E eu quero compartilhar um testemunho. Quero começar compartilhando um testemunho para você ver o que Deus tem feito. Para você ver quantos milagres nós temos sido testemunhas do Senhor aqui. A Karina, ela mandou o seguinte testemunho para a gente. A paz. Faz um ano que acompanho suas lives e orações. Eu sofria de depressão e ansiedade e às vezes eu sentia que não tinha mais forças. Mas hoje quero compartilhar meu testemunho sobre o milagre que Deus fez na minha vida também. Desde 2006 eu convivia com uma mancha escura no meu olho esquerdo, devido a uma neurite óptica. Foi quando recebi o diagnóstico de que nunca mais iria enxergar normalmente desse olho. No dia em que o Senhor profetizou que Deus estava curando alguém que tinha uma enfermidade no olho esquerdo, no dia seguinte da live, quando acordei, eu senti de imediato que tinha algo diferente comigo. Eu estava enxergando. Meu coração disparou e na mesma hora eu declarei: Deus fez um milagre na minha vida. Eu estou vendo do meu olho esquerdo. Agradeço a Deus e a Jesus por tua vida e de toda a tua família, pois através das tuas lives, Deus tem agido na minha vida e na vida de muitas pessoas. Olha que bonito esse testemunho, gente. Ela não enxergava praticamente do olho esquerdo e Jesus Cristo a curou. Você pode louvar a Deus por esse milagre. Milagres existem, Jesus Cristo opera. É por isso que você tem que colocar a sua fé nele. Eu não peço para você colocar a sua fé em mim, mas você tem que crer que eu estou me movendo no reino de Deus, no reino do Espírito. Então, quando nós oramos no nome de Jesus Cristo, milagres acontecem. Você não está numa oração comum, você está numa oração sobrenatural. Amém? Deus é poderoso, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Eu quero compartilhar com você uma palavra. Essa palavra Deus trouxe para mim ontem à noite e eu estou compartilhando com você hoje. 5 considerações sobre os desvios divinos. Aí você pergunta: o que são os desvios divinos? Presta atenção. A Bíblia nos diz em João capítulo 18, e eu quero compartilhar com você, João capítulo 18, do verso 8 ao 11. Olha que tremendo essa palavra. Diz assim: Jesus respondeu: já disse a vocês que sou eu. Se é a mim que estão procurando, deixem estes homens ir embora. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, sacou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o meu Pai me deu? Essa palavra aqui falou muito comigo ontem. Vieram para prender Jesus. E Pedro rapidamente sacou a espada e cortou a orelha direita de um dos soldados chamado Malco. E Jesus disse para ele: guarda a tua espada. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós queremos mexer no plano de Deus. Muitas vezes não queremos aceitar o que Deus está fazendo. Você tem que entender que até as coisas erradas, até as coisas que não queremos, acontecem por um propósito. Pedro não queria que Jesus fosse preso. Isso era fato. Quem é que queria que aquele que só fazia o bem, que só abençoava, que só ajudava as pessoas, quem queria que ele fosse preso, a não ser seus inimigos?
seus adversários, os invejosos, os religiosos que não aceitavam o ministério de Jesus. No entanto, Pedro, para defender Jesus, se posicionando diante daquela incursão contra Jesus, contra aquela prisão, pegou a espada e cortou a orelha do soldado e ele ia guerrear ali por Jesus. No entanto, Jesus disse: guarda a espada, coloca na bainha essa espada. Sabe por quê? Porque tem certas coisas que acontecem conosco que são propósito de Deus. Tem certas coisas que acontecem que mesmo que você pergunte: por que Deus? Por que o Senhor permitiu isso? Por que isso aconteceu comigo? Por que eu fui traído? Por que eu fui enganado? Por que eu perdi tanto dinheiro? Por que essa sociedade não deu certo? Por que, Senhor, que essa pessoa mentiu tanto para mim? Por quê? Por que eu estou perdendo meus bens, Senhor? Deus permite com que algumas situações aconteçam na nossa vida. Às vezes por aprendizado, às vezes por livramento. Às vezes Deus está querendo fazer uma coisa nova na sua vida e está querendo que você abandone aquele caminho velho. Então há coisas que são más, que não são agradáveis, que não são boas e que acontecem como um propósito de Deus. São desvios divinos na nossa caminhada e nós não podemos lutar contra isso. Jesus estava dizendo, já há um bom tempo, Jesus estava dizendo que ele iria passar por tudo isso. Ele dizia para os discípulos, mas os discípulos não queriam acreditar que ele iria ser morto, que ele iria ir para a cruz. Os discípulos não queriam acreditar que o seu Salvador, o seu Senhor, aquele que multiplicou os pães, aquele que deu a ordem na pesca maravilhosa, que ele fosse preso, que ele fosse morto. Eles não queriam aceitar isso. Nós queremos aceitar as coisas boas da vida, mas não queremos aceitar as coisas más, sabendo que Deus usa tanto o bom quanto o mal para nos abençoar se andamos no seu propósito, se andamos na sua vontade. Então esse é o entendimento que precisamos ter. Deus usa os desvios da vida para nos abençoar. É por isso que chamamos de desvios divinos, porque isso já estava no plano de Deus, mas não queríamos aceitar. Então eu quero trazer algumas considerações. Deus usa os erros para nos levar para o nosso propósito. É por isso que quando uma pessoa ela diz assim para mim que ela não foi planejada, que ela veio aqui nesse mundo por causa de um erro, que ela nem conhece o pai dela, eu sempre digo, você nunca vai ser um erro. Você é amado de Deus, você é amado de Deus. Deus usou esse erro para te trazer ao mundo, porque tem um grande propósito na tua vida. Tem certos erros, não é que Deus aprova aquele erro, não é que Deus chancela aquele erro, mas Deus usa o mal para o bem. Deus usou a prisão de Jesus, a traição de Judas, para me salvar, para te salvar, para salvar a tua casa. Ele abriu um caminho para Deus Pai que o homem não tinha antes. Ele trouxe esperança ao mundo, através dele, através da sua entrega, da sua rendição. Então, há coisas que acontecem na nossa vida que a gente não gostaria, claro, de viver, e muitas delas não é o inimigo, é Deus permitindo que algo dê errado para nos abençoar logo ali na frente. Ele usando os erros para o propósito. Ele usando o que é de negativo, o que é de mal, para o propósito. Então, você olha para essa empresa que quebrou e você pensa assim, por que isso aconteceu? Por que Deus permitiu? Você estava buscando Ele?
Deus vai te abençoar muito mais no futuro. Mas Ele está ensinando para você agora princípios de administração que você não pode cometer ali na frente. Então levanta a cabeça. Deus vai usar esse erro para te abençoar. E Deus vai te sustentar também. Nós temos que crer que quando Deus Ele permite com que temos alguns desvios divinos na caminhada, é para nos abençoar, é para nos livrar. Hoje, vivendo algumas experiências com Deus muito marcantes, eu vejo que tem certas coisas que a gente vive por desobediência. Por desobediência. Não que fosse a vontade de Deus, porque Deus havia mostrado com quem que você deveria cortar relações. Deus havia mostrado que você deveria, se mover por um tempo sozinho. Mas você foi, eu posso dizer, teimoso e acabou insistindo em algo por consideração, por amizade. Ou seja, nós fazemos coisas por consideração e por amizade e nos esquecemos do plano de Deus. Deixamos, a vontade soberana do Senhor de lado. E é isso aí que está, de alguma maneira, trazendo tanto prejuízo para a nossa vida. Daí, o tempo passa, a gente não chama a Siri. O tempo passa e a gente vê uma coisa, gente. Nós vemos que Deus ele permite que algumas coisas negativas aconteçam com a gente para tirar exatamente da nossa vida o que a gente não conseguiu tirar. Então Deus, Ele permite alguns erros, Ele permite com que algumas coisas aconteçam já para nos guardar em um futuro próximo. Então não pense você que Deus não está no controle das coisas. Ele está no controle de tudo. Ele sabe o que está fazendo e Ele sabe com quem você não deve andar mais. É por isso que Ele corta coisas e Ele ministra coisas ao seu coração. E se nós não entendermos que Deus usa os erros para o propósito, nós nunca vamos entender o trabalhar que o Senhor está fazendo na nossa vida. Ele está trabalhando em algo. Ele está trabalhando em algo. E nós não podemos atrapalhar. Creio que algumas coisas acontecerão na nossa vida se nós não nos metermos na frente de Deus. Porque é isso que a gente faz. A gente tenta se meter no meio e atrapalha o agir de Deus, o que Deus está querendo fazer. Então Deus usa os erros, são os desvios divinos, coisas que nós não gostaríamos, para nos abençoar. É Ele falando conosco. A segunda coisa, você não poderia se tornar quem foi criado para ser sem os erros. Deus, Ele nos ensina tanto através dos erros, que a gente sabe o que desagrada a Deus, sabe como não fazer determinadas coisas, porque ali na frente vai ter prejuízo. Então, tudo isso é experiência, traições, pessoas que lhe abandonam. É triste quando alguém te abandona, mas você aprende. O que a gente aprende quando alguém nos abandona? Eu não sei você, mas eu aprendi. Quando alguém me abandona, eu aprendi uma coisa, que apenas aquilo que é de Deus permanece na vida da gente. Porque o que não é de Deus vai embora. E eu não posso ficar agarrado àquilo que vai embora. Eu tenho que deixar ir. Porque Deus sabe o que é melhor para mim. Eu aprendi a confiar e a seguir o Senhor. Independente de quem me abandonou. Independente de quem me deixou pelo caminho. Sabe que isso forjou uma dependência muito grande de Deus na minha vida. Porque nos momentos de solidão, que a gente é deixado para trás, que a gente é ignorado pelas pessoas, que a gente é traído pelas pessoas, isso forja na gente uma dependência do Senhor. Você passa a ser dependente do Senhor.
Você não vive por aquela amizade, você não vive por aquele relacionamento, você vive porque Deus está na sua vida. Então esses momentos, esses desvios divinos, Deus permitindo com que essas traições aconteçam, Deus permitindo que essas pessoas falem negativamente de você, Deus permitindo com que essas pessoas roubem você. Exatamente. Até isso vivi na caminhada, de pessoas literalmente me roubarem. Tudo isso foi aprendizado para mim. Foi aprendizado para depender de Deus, para ouvir mais a Deus, para não ficar apegado a certas coisas. Então, Deus, Ele nos passa por vários níveis de escolas na vida. Você começa na primeira série, vai para a segunda, vai para a terceira. E eu acredito que enquanto estivermos aqui nessa vida, vamos estar sendo lapidados pelo Senhor. Vamos estar sendo trabalhados pelo Senhor. Por isso, se você hoje, de repente você está, perdido na vida. Você está perdido na vida, você não sabe o porquê que algumas coisas estão acontecendo com você. Confia no plano de Deus e saiba que isso é um ensino de Deus para você. É Deus te guardando de algo. É Deus te dando livramento. É Deus querendo te proteger de uma coisa que, lá na frente vai dar problema e Deus está permitindo com que isso tudo aconteça, que essa perseguição aconteça, essa mudança de trabalho aconteça, a mudança de cidade aconteça. Deus está permitindo tudo isso para o teu crescimento. Porque a gente pensa que as coisas negativas que acontecem na nossa vida, que eu chamo de desvios divinos, porque se a gente estiver agradando a Deus, essas coisas negativas, elas não vão ser, não vão enterrar o nosso talento, elas não vão bloquear o nosso crescimento, não vão impedir com que a gente avance. Não, essas coisas vão ser degraus. Vão ser degraus para quem estamos nos tornando no propósito. Olha para José, que aconteceu tanta coisa na vida desse homem, mas em todas as coisas Deus estava trabalhando na vida dele. Deus estava agindo na vida dele. E é exatamente isso que você tem que entender. Os desvios divinos acontecem quando estamos buscando a Deus para fazer com que cresçamos. E não como um bloqueador, não como ausência de favor, porque quando estamos passando por certas situações a gente pensa em, puxa, Deus me deixou no caminho. Não, Deus não te deixou. Deus está usando isso para trabalhar em você. Deus está usando essas coisas negativas para você se tornar quem Ele quer que você seja. Então Ele está lhe dando muitas oportunidades, Ele está lhe dando vantagens, Ele está mostrando para você o que é o mundo para que você se torne o que Ele quer que você se torne. Eu deixo essa palavra no teu coração, espero que essa palavra tenha te ajudado. Eu ia falar de 5 coisas aqui, mas não saí do ponto 2, é muita coisa para falar em pouco tempo. Amém? Mas tudo bem, Deus sabe todas as coisas. Eu quero agora declarar o Salmo 91 e eu tenho um recado importante para você. Eu vou declarar o Salmo 91, mas eu tenho um recado importante. Sabe qual é o recado que eu quero dar para você? Sábado agora, nesse sábado, às 20 horas, sábado às 20 horas, nós vamos ter uma vigília que Deus tocou no meu coração de termos. E nessa vigília, eu vou transmitir ao vivo pelo meu canal, mas quem quiser estar presencialmente com a gente, vem. Quem quiser estar presencialmente. Eu convidei amigos para ministrar, eu vou ministrar também. Nós vamos orar muito nessa vigília, vai começar às 8 horas da noite e vai até a meia-noite. Vai ter muita adoração, vai ter tempos proféticos, certo? Eu convido você para participar e você já pode ficar para o culto de domingo, das 9 da manhã. Então vai ser sábado e domingo. E sabe, Deus me deu um nome para essa vigília. Vigília Pentecostal Fogo Abrasador. Tá? É o nome da vigília. Se você quiser participar, é só vir. Para nós não importa se vai ter 1000 pessoas lá ou 50. Certo? Ou se vai ter 2000. Para mim não importa. Importa é obedecer o Senhor. E o Senhor me disse para fazer essa vigília. Então a entrada é franca, é gratuita. Você pode vir. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120. E se acontecer, de não ter lugar, Deus sabe todas as coisas. Aí você vai ter que voltar e assistir no quarto de hotel.
certo? Mas nós vamos ter essa vigília e eu creio que Deus quer fazer algo. Deus quer fazer algo, porque isso, quem me conhece sabe. Não costumo fazer vigílias, mas se Deus me tocou é porque alguma coisa boa Ele quer fazer. Amém? Então eu convido você, nesse sábado, 20 horas, vai ser aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Ok? Então, vem participar, vai ser a nossa vigília pentecostal, fogo abrasador. Você é nosso convidado. Eu quero declarar o Salmo 91, quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração, por gentileza, e se puder compartilhar com 7 pessoas, compartilhe. Na verdade, eu gostaria muito que você compartilhasse. Tem muita gente próxima de você que precisa ouvir essa palavra, amém? Que precisa receber essa oração. Então, manda aí nos grupos agora, não te custa nada, e vai abençoar alguém, amém? E às 9 da manhã eu vou estar ao vivo aqui com vocês, e depois às 18 horas. Certo? E também, se você não é nosso aluno na Academia Kindle, amanhã às 20 horas, vai sair um podcast incrível, um grande amigo, onde nós vamos falar sobre o apostólico e o profético. Não é meu aluno ainda na academia? Então se torne nosso aluno. O link está aqui na descrição desse vídeo. Se torne nosso aluno e tenha acesso exclusivo a vários módulos de crescimento, de avanço e podcasts exclusivos, enfim, a academia para você crescer espiritualmente. Quer se tornar nosso aluno? O link está aqui na descrição ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Tá bom? E essa semana eu começo o módulo de intercessão dentro da academia. Tá? Então essa semana eu começo o módulo de intercessão. Você é nosso convidado a se tornar um grande intercessor. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Tem gente que está sentindo aí queimação no estômago. Jesus Cristo é da saúde agora. Seja você quem for. Amém? Tem uma mulher chamada Zenaide ou Zenaide. Deus está te visitando agora, Zenaide. E o Senhor está tirando um peso dos teus ombros. E o Senhor está te honrando também. Saiba que Deus está ouvindo as tuas orações. Há uma pessoa que está me ouvindo, também de sobrenome Sobral, que Deus te visita nesse momento. Amém? E o Senhor me mostrou, foi uma visão, tem muitas coisas ecoando. Deus vai lhe dar muita influência, Deus está ampliando na sua vida a sua voz. Amém? E também pessoas que sofrem de zumbido no ouvido e de queimação nos olhos, Jesus Cristo da saúde agora. Seja curado em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida, eu quero te abençoar. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, visita a vida de cada homem, mulher, jovem, criança que está me ouvindo agora. Estamos nesses 21 dias de transformação e pedimos, ó Deus, traga a transformação total. Eu apresento a Ti todos os pedidos de oração que foram colocados aqui nos comentários. Toda a necessidade, Pai, do Teu povo, toda a dor, tudo aquilo, Senhor, que é pedido urgente, tudo aquilo, Pai, que foi escrito com lágrimas. Eu apresento diante de Ti agora os pedidos de oração.
E eu peço um milagre do Senhor. Eu peço uma intervenção de Deus na vida dessa pessoa. Toque-a com o teu poder, Pai. Toque-a com a tua graça, Jesus. Eu oro para que haja livramento. Eu oro para que haja intervenção. Eu oro para que haja milagres. Eu oro para que a vida dessa pessoa seja visitada agora pelo poder do Espírito Santo. Que o Espírito Santo envolva essa pessoa, que o Espírito Santo encha a vida dela. Aquele que está sem forças, que receba um ânimo novo do Senhor, que receba um fortalecimento do alto neste momento. Senhor, fortalece a vida dos teus filhos, fortalece a vida dos teus filhos, derrama da tua graça, derrama da tua Shekinah, no nome de Jesus Cristo. Oramos também, Pai, por grandes livramentos. Tem muitas pessoas que estão em viagem, que estão passeando, pessoas, meu Deus, que estão fora de casa. Guarde, Senhor, o retorno delas para casa hoje ou amanhã. Que o Senhor possa livrá-las em nome de Jesus de todo acidente, de todo caminho mau. Que o Senhor possa proteger as famílias. Que o Senhor possa guardar os filhos. E assim como o Senhor levou eles em paz, traz eles em paz. Eu oro em nome de Jesus declarando, Pai, que nenhum mal vai prosperar no caminho dessa pessoa. Nenhuma maldade vai prosperar. Toda arma forjada está sendo quebrada. E todo mal que aconteceu com ela, todo mal, toda maldade, toda traição, vai ser usado para o crescimento dela, para o bem dela. O Senhor vai prosperá-la ainda mais. O Senhor vai fazer uma grande obra na vida dela, na casa dela. E nós oramos, Pai, pedindo perdão ao Senhor pelos nossos pecados. E colocamos a nossa fé no Senhor, que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Por isso, Pai, Tu tens liberdade na nossa vida. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus Cristo. Nossa vida está nas Tuas mãos, nossa casa está nas Tuas mãos. Tudo que temos, consagramos a Ti e pedimos o Teu favor. No nome de Jesus, o favor do Senhor nós queremos. O favor do Senhor sobre nós. O favor do Senhor sobre nós, no nome de Jesus Cristo. Vem com o Teu poder, Pai, e libera da Tua graça, da Tua abundância na nossa vida. E que essa semana, que venhamos ser testemunhas da glória de Deus. Que essa semana sejamos testemunhas da provisão sobrenatural do Senhor nas nossas vidas, no nome de Jesus. E quem crê, diz amém. Amém? Você crê? Você recebe? Então compartilhe essa oração com outras pessoas. Às 9 da manhã eu vou estar aqui junto com você. Amém? E não esquece de compartilhar essa oração. Que Deus te abençoe. Até mais.